História, 8º ano, capítulo 6, Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, é interessante a gente refletir sobre ela, porque ela foi importante, né, para a sociedade, não só no seu tempo, né? A Revolução Francesa, ela ultrapassa as fronteiras da França e vai produzir um impacto profundo, não apenas na época dos acontecimentos, mas depois, muito tempo depois. Até hoje, as ações decorrentes da Revolução Francesa, elas reverberam nos dias atuais de alguma forma, não é? Ela foi importante para as mudanças políticas e, assim, para tudo aquilo que nós conhecemos como sociedade burguesa, né? Só foi possível a partir da Revolução Francesa. Então, a gente vai ter, assim, a França era o país mais populoso da Europa, era estratificada em 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado, ou seja, o primeiro estado o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado o povo, que trabalhava para sustentar o primeiro e segundo estado, que não pagavam impostos, que não trabalhavam, que viviam no ócio, né? Então, esse terceiro estado, eles é que eram tributados, não só em espécie, mas também com seus serviços, com o fruto das suas produções agrícolas, e isso era um modelo que já vinha mais ou menos estabelecidos desde do feudalismo, do senhorio e do vassalo, né? Bom, então, essas condições, essa necessidade de se manter os privilégios que eram concedidos ao clero e à nobreza, é que levaram o povo a reivindicar a igualdade de todos perante as leis, né? E a única forma de se equilibrar as despesas do Estado francês, era aumentar impostos. E o povo, muito sacrificado, muito insatisfeito. E vocês, ao estudar a Revolução Francesa, é importante que vocês façam um link com os dias atuais, principalmente com a história do Brasil, porque nós somos brasileiros, e façam uma reflexão sobre os impostos que são cobrados no nosso país e a possibilidade até de se criar novos impostos. Então, foi justamente essa insatisfação da população menos privilegiada na França que vai reagir e vai pressionar o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, né? Essa Assembleia era formada por um representante do clero, um outro da nobreza, um outro do terceiro estado. Então, o clero e a nobreza, os dois se juntavam sempre e vencia a maioria, o primeiro e o segundo estado. E o terceiro estado, que era o povo, né, era sempre responsabilizado a ter que satisfazer as necessidades dos outros 2 estados. Ou seja, o terceiro estado é que tinha que aumentar os impostos e, por sua vez, pagá-los, né? O terceiro estado também, ele tinha um desejo, né, que o voto fosse proporcional ao número de habitantes que ele representava, porque a grande maioria era mais pobre, porque as riquezas eram extremamente concentradas nas mãos dos dois primeiros estados, o primeiro e o segundo, né? Bom, não satisfeitos, vamos analisar aqui em parte como é formado o governo provisório. A partir de 13 de julho, né, a burguesia em Paris, né, em função da revolta popular, porque o povo vai se revoltar, e eles vão estabelecer um governo provisório naquela região. Então, a Comuna de Paris, ela é criada, ela organiza uma guarda nacional, uma espécie de milícia, né, para resistir a um possível
retorno do rei, tomam o poder. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma agitação generalizada, o movimento vai tomar conta das ruas, vai ter quebra-quebra, enfim. Vai haver organizações militares populares, o povo vai se juntar. E em 14 de julho de 1789, portanto século XVIII, né, os populares armados invadiram a Bastilha, chamando a atenção que era a Bastilha. A Bastilha era uma espécie de uma torre, um castelo, onde o rei ele prendia os seus inimigos políticos, ou seja, o povo, quando se revolta, a primeira coisa que eles vão fazer é tomar a Bastilha, porque isso representava, nem que fosse simbolicamente, a derrota do rei, a tomada do poder, não é? Então lá ficavam os presos, os inimigos políticos do rei, que eram colocados lá, a bel prazer dele, e eles vão promover a famosíssima queda da Bastilha, ou seja, eles libertam os presos políticos, que eram os adversários dos reis, tomam aquele lugar, né? E após a queda da Bastilha, os grupos revolucionários da França, eles vão partir para cima dos nobres, vão massacrá-los, vão matar mesmo, vão se apropriar dos bens, vão saquear os bens, né? E muitos dos membros da nobreza foram mesmo enforcados, até esquartejados, muitos torturados. Esse movimento popular tinha um lema, né, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Isso vai se alastrar assim, igual um raio de pólvora por toda a França. Apavorado com a revolta, né, do terceiro estado, do povão, vamos dizer assim, o rei, que era Luís XVI, ele muda de posição, né, reconhece como legítimo o desejo dos representantes do terceiro estado e ele decreta o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Dessa forma, né, termina o regime feudal na França. Agora, chamando a atenção aqui, isso só foi possível realmente porque os agricultores, os camponeses, melhor dizendo, né, quem trabalhava na agricultura, se posiciona muito fortemente contra as decisões do rei. Então, conseguem jogar por terra o regime feudal na França. Já em agosto de 1789, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é baseada em 3 princípios fundamentais, né? Respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade de todos perante a lei e direito à propriedade individual, que são princípios que fundamentam até hoje as grandes democracias mundiais. Interessante chamar a atenção também que a igreja foi separada do Estado, os padres passaram a ser funcionários do governo, e aí tinham que dar obediência também, né, ao rei, ao governo, ao Estado. Os bispos e os padres passaram a ser eleitos por todos os eleitores, independentemente da filiação religiosa, né? O Papa, claro, ficou contra isso, né? Então, assim, para evitar os excessos do movimento popular, foi criada e posteriormente promulgada a lei de Le Chapelier, que proibia os sindicatos sob o risco de pena de morte. Bom, é interessante a gente perceber, né, que todo esse movimento ele vai trazer uma transformação significativa para a França. A partir de 1791, já mais para o final do século XVIII, né, Luís XVI, a rainha, os seus conselheiros, todos contrariados porque perderam o poder, começam, né, a conspirar contra a Revolução. A traição foi denunciada e a família real tenta fugir para a Áustria. Essa parte é bem factual e eu vou sugerir a vocês a leitura da página 30 da apostila de vocês.
faça uma leitura. É interessante, eu quero chamar a atenção aqui para você entender, né, o que era a burguesia, né? A burguesia era a classe social que surgiu na Europa com o desenvolvimento dos burgos, que posteriormente se transformam nas cidades, né? Eram os burgos medievais, e enriquecia com o comércio durante a sociedade feudal e desfrutavam de muito poder, de muita liberdade. Bom, eu vou sugerir para vocês, como uma atividade devolutiva, que vocês pesquisem sobre os motivos, eu já comentei com vocês, mas eu queria que vocês detalhassem melhor os motivos que deram causalidade à Revolução Francesa.